E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis as guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então virá o fim. Muito bem, irmãos. No capítulo 24, nós vamos ver que o Senhor Jesus ele traz um pouco de juízo através das suas palavras para muitas pessoas, certo, que iriam chegar ao conhecimento desta palavra. Na realidade, o Senhor Jesus, além de tudo, de trazer estas palavras de juízo, ele está querendo trazer para cada pessoa uma advertência para que possamos despertar, porque o tempo do fim está próximo. Ou seja, podemos dizer, já estamos no tempo do fim. Ele falou para eles que estava próximo, mas para nós desta geração que estamos, nós já estamos absolutamente certo no tempo do fim. Nós vamos ver no capítulo de número 23, ele ser uma introdução dessa advertência de Jesus, aonde dá-se também aqui o capítulo de número 24. O Senhor Jesus ele não apenas fala para nós hoje, mas naquela época ele falou para os líderes religiosos e para muitos elementos da religiosidade. Inclusive agora no capítulo 24, esta palavra ela vem novamente para nós, para que nós possamos assim estar atentos a respeito da vinda do Filho de Deus. Este capítulo ele também vem trazer, como já falei, sobre os elementos. Ele vem trazer um juízo a respeito até mesmo ao próprio templo que havia sido construído, que após as palavras do Senhor Jesus, ele foi destruído 70 anos depois da existência de Cristo na face. E como um cumprimento das palavras do Senhor, muitos conterrâneos daquela época, muitos conterrâneos, ou seja, de Jesus, muitos judeus, eles puderam observar que aquela profecia do Senhor, ela cumpriu-se. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando a cada um que, na realidade, era de grande importância esse símbolo, esse templo, como um símbolo religioso e também como um símbolo até mesmo para o turismo. Muitas pessoas que vinham para poder apreciar a beleza daquele templo, que tinha uma grande importância para o povo judeu. E na sua existência, na antiguidade, para muitas pessoas, aquele templo parecia ser um templo invencível. Mas Jesus, que na realidade era o mesmo, era o próprio Deus, que havia assumido uma forma humana, trouxe estas palavras e disse que não ficaria pedra sobre pedra daquele lugar que não viesse ser derribado. Apesar de que era realmente uma das construções mais esplêndidas, mais belas e mais apreciada daquela época, não deixou de que viesse ser destruída, baseada nas palavras do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Muitas pessoas se impressionavam com a beleza daquele templo, mas o Senhor Jesus ele vai muito além do que se deixar impressionar pela beleza daquela mega e grande construção. Mas o que o Senhor Jesus realmente fala é que viria grande juízo sobre aquela grande e mega construção. Até porque o povo fazia do templo do Senhor um lugar de vendas. Os cambistas ficavam na casa do Senhor fazendo negociações de objetos, de produtos e animais. O que na realidade estava indo contrário àquilo que realmente a palavra de Deus diz, que a casa do Senhor seria chamada casa de oração. E baseado nisso, muitos outros grupos religiosos também estavam à espera de que esse juízo chegasse, porque muitas pessoas que eram contra aquela religião, devido a grandes grupos que tinham diferenciado uns dos outros, eles esperavam que esse juízo viesse realmente sobre aquela mega e grande construção. Diferente de alguns outros judeus que viam aquela construção apenas como um símbolo que fazia com que o povo se unisse e apreciavam a beleza daquela construção. Mas na realidade eles não esperavam que a qualquer instante as palavras do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus, iria se cumprir, trazendo assim grande destruição sobre aquela grande construção que era o Templo de Salomão.
O profeta Jeremias também falou em suas profecias bíblicas, certo? Escreveu e narrou exatamente o que a palavra de Deus diz assim, no capítulo de número 7 do livro do profeta Jeremias e o verso de número 14. Também farei a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei, a vós e aos vossos pais, como fiz esse Ló. E vos arrojarei da minha presença como arrojei a todos os vossos irmãos e toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Na realidade, o povo gloriava-se devido à grande beleza daquele templo, mas o que realmente eles deveriam se gloriar era de poder estar clamando o nome do Senhor, que muito pelo contrário, o povo estava distanciado da palavra de Deus. Desde a vida dos profetas do Antigo Testamento, muitos deles se desaproximaram de Deus, trazendo sobre eles a ira do Senhor, que veio agora através do Senhor Jesus trazer essa mensagem de grande destruição, dando assim 70 anos, como já falei, o cumprimento, a destruição, certo? Mostrando que o fim estava se aproximando e mostrando também que as palavras que Jesus estava ministrando eram mensagens vindas da parte do Deus Cristo, dando assim início a acontecimentos que viriam, desencadeando um após o outro. Cumprindo-se assim a palavra do Senhor Jesus em tempos diferentes, vemos que realmente nós estamos perto do fim, porque a palavra de Deus ela é pura e verdadeira e não. Esses sinais dos tempos de fim, eles não aparecem apenas aqui, mas muitos outros escritores, certo, concernentes a contextos apocalípticos, eles registraram nesses contextos, nesses livros judaicos, a respeito dos tempos do fim e os cumprimentos realmente de que o mundo ele iria chegar em um momento de colapso e que o mundo iria chegar ao tempo do fim, que é o que nós estamos vivendo agora nesses anos. Como por exemplo, nós tomamos como exemplo um livro que não consideramos que é inspirado, certo? Mas como é um livro com contexto judaico, vai ver no capítulo 70 do livro de Baruque, vai falar um pouquinho também sobre essa situação, mas que também falta muitas informações a respeito do tempo do fim. Para muitos outros estudiosos, na realidade, o capítulo 24 de Mateus, para eles, ainda não era exatamente um material explicitamente um indicador do tempo do fim. Mas nós acreditamos na palavra do Senhor que o livro, certo, do Evangelho de Mateus, do capítulo 24, assim como a Bíblia como um todo, é uma inspiração divina e acreditamos que aqui está nos mostrando a respeito do sinal do tempo do fim. E o livro do Evangelho de Mateus ele vai falar exatamente sobre pessoas que diriam ser o Messias, que vinha para poder salvar o mundo dos seus pecados. E Jesus chegou a falar da seguinte maneira, no verso número 4. Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e irão enganar a muitos. Assim como nos tempos antigos, muitas figuras, certo, que se diziam ser o Cristo surgiram, hoje não é diferente. Está surgindo muitas pessoas dizendo que é o Cristo. Na realidade, são verdadeiros anticristos, pessoas que já estão operando com o espírito do adversário, para poder enganar pessoas. Nós vemos hoje que o mundo está completamente revirado, principalmente também no contexto religioso, onde muitos líderes que dizem ser homens de Deus estão vendendo o povo do Senhor e trocando por questões de políticas e muitas outras coisas para poder prevalecer a sua vontade e viver uma vida de regalia. E é por isso de grande importância que eu e você tenhamos o conhecimento desta mensagem para que nós não venhamos ser enganados e prestar bem atenção naquilo que Jesus tem ensinado para nós, naquilo que Cristo ele tem ensinado para cada um de nós, dia após dia, através das suas santas escrituras, que são intitulados, nós vamos ver, se atentarmos para a palavra de Deus, a gente vai ver que são verdadeiros falsos profetas, verdadeiros homens que se dizem ser profetas de Deus, mas que são falsos profetas que estão aí para poder se engodar com essas coisas e poder também dilubriar o povo de Deus em busca de poder aquisitivo e financeiro. E muitos, por não conhecerem a palavra de Deus, não estão atentando a essa mensagem e estão sendo enganados porque não procuram, muitas das vezes, estudar as Sagradas Escrituras do Senhor. O verso de número 6 vai dizer assim, e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Aqui na realidade, para muitos judeus, essa situação parecia que elas estavam ali já para poder preceder
o fim. Mas na realidade essas tribulações, elas eram necessárias apenas para poder começar o tempo do fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor falou de seguinte maneira, que as pessoas iriam ouvir falar de guerras e rumores de guerra, mas só que não era para se assustar, não era para poder tremer, porque era necessário, essa palavra mista quer dizer, é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Algumas pessoas daquela época, elas consideravam essas tribulações como dores de parto, ou seja, também considerada como as dores do parto do Messias, ou então as dores de parto do fim. Que para o Senhor e Salvador Jesus era apenas o começo de coisas que viriam para poder exatamente chegar ao tempo do fim, aonde realmente, depois de tudo isso, se dará a situação aí do arrebatamento da igreja do Senhor para morar no céu de glória. E mesmo depois ainda do arrebatamento, como bem sabemos, ainda não é o fim de todas as coisas, porque muitas coisas ainda terão que se processar depois do arrebatamento pela frente, para que se cumpra exatamente a eternidade, onde vamos viver para sempre ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E as Sagradas Escrituras, elas vão dizer mais, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A palavra de Deus, ela vai nos revelar exatamente isto. E o que exatamente ela nos revela? Exatamente a apostasia, certo, de muitas pessoas. Ela vai nos mostrar também a respeito de um grande avivamento que virá da parte do Senhor para todo o povo. Na realidade vai falar a respeito de um reinício das missões que foram deixadas ordenadas por Jesus para que viéssemos cumprir, que é a pregação do Evangelho. Então a Bíblia vai dizer que nesses últimos dias, diante de toda essa situação, as dores que se levam nesse momento para nós são de que, louvado seja o nome do Senhor, porquanto se levantará nação contra nação. Uma das dores, reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes, e ainda vai dizer mais, mas todas essas coisas são o princípio das dores. E vai dizer que eu e você como cristãos seremos entregues, certo, para sermos atormentados, e muitos irão morrer, e muitos serão odiados por muita gente, por causa de quê? Do nome do Senhor Jesus, por causa que você defende a palavra de Deus. Isso vai acontecer não é apenas somente diante das autoridades, mas muitas das vezes no meio da sua própria casa, da sua própria família, pessoas que eram seu melhor amigo, certo? Pessoas que eram mais íntimas, trairão umas às outras. Isso tudo porque alguém defende a causa do Evangelho do nosso Salvador Jesus. E todo aquilo que estava acontecendo naquela época dos judeus era exatamente uma caracterização do cristianismo que se iniciava apenas naquele local, não a nível mundial, mas hoje nós temos visto que está a nível mundial. Vemos nações aí que estão tirando vidas de muitos missionários, de muitos cristãos, lugares que é proibido, certo? E lugares que antes se pregava a palavra de Deus e não se pode mais pregar. E isso, na realidade, cumprido-se em escala mundial aquilo que o Senhor Jesus estava profetizando do tempo do fim. Então, gente, eu vou deixar essa primeira parte desse vídeo. Deste capítulo nós iremos concluir para não ficar muito grande o vídeo, porque senão muitas vezes não dá para carregar, e eu vou trazer a segunda parte para vocês. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.